No livro de Marcos, no primeiro capítulo do livro de Marcos, no versículo 35 ao versículo de número 38, esse mês nós lançamos as inscrições para a nossa próxima escola de missões, que vai acontecer no mês de julho. Todos os anos, janeiro e julho, nós realizamos a nossa escola de missões para o sertão. É um tempo maravilhoso, são apenas 10 dias que nós tiramos desse período das férias para nos reunirmos com pessoas que vêm de várias partes do Brasil e irmos em direção a uma cidade do sertão nordestino, passarmos 10 dias ali falando do amor do Senhor Jesus. É um tempo maravilhoso, meus irmãos, onde Deus nos usa poderosamente para a vida daquelas pessoas. E muitas vezes a gente sai daqui pensando assim: nós vamos lá abençoar a vida daquelas pessoas. E quando nós chegamos lá e começamos a fazer a obra do Senhor, pregar o Evangelho, os nossos corações parecem que estão sendo muito mais abençoados do que aqueles que nós estamos abençoando. E eu quero deixar esse convite para você. Tem os QR Codes aqui. Se você deseja ir no site lá, deixar lá suas informações para receber um contato da missão, ela vai entrar em contato com você, passar as informações. E no mês de julho, do dia 4 ao dia 15, você tira só 10 dias. Aqueles 30 dias que você ia passar lá em Cancún, lá nas Maldivas, aí você tira só 10 dias, a gente vai para o sertão, aí quando você voltar, você vai descansar lá na praia em nome de Jesus. Amém? Marcos capítulo 1, versículo 35 ao 38, diz assim a palavra do Senhor. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou ali orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus então respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu também possa pregar para eles, pois foi para isso que eu fui enviado, foi para isso que eu vim. Amém? Queridos, o texto que nós lemos é um momento poderoso no ministério de Jesus. São os primeiros dias da sua caminhada, aonde ele está passando pelas cidades e realizando muitos sinais, prodígios e maravilhas. Na verdade, por onde Jesus passa, um rastro de milagres fica atrás de seus pés. Na cidade que ele chega, aquela cidade não permanece a mesma. Talvez aquela cidade passe a celebrar com alegria os dias após a passagem de Jesus. Em outras cidades, o coração das pessoas se fecham e eles ficam irados de raiva e até mandam Jesus sair daquela região, como foi o caso de Jesus lá em Decápolis, quando ele chegou ali na região dos Gadarenos e libertou aquele homem endemoniado, e as pessoas, ao virem aquele milagre acontecer, temeram a Jesus e disseram: vai embora desse lugar. Mas certo é que por onde Jesus passa, alguma coisa acontece. Não tem como Jesus passar em algum lugar e não gerar no coração das pessoas seja um sentimento de profunda alegria e contentamento em saber que o Deus Todo-Poderoso se preocupa com aqueles que estão aqui caminhando nessa terra, ou seja, um coração se revoltar, porque está vendo uma pessoa que aos olhos naturais parece ser um homem comum, mas que se move na dimensão de um Deus Todo-Poderoso. Mas certo é que nesses dias aqui que Jesus estava lá na casa de Simão, foi após ele curar ali a sogra de Pedro, que estava enferma, e muitas pessoas chegarem ali naquela casa, e Jesus sair e impor as suas mãos sobre cada uma delas, orar pelas suas vidas. Os aleijados, meus irmãos, começaram a andar, aqueles que eram cegos começaram a ver, aqueles que eram surdos ouviam, os mudos falavam, e aqueles que eram possessos de espíritos malignos eram libertos. Aqueles que chegavam com o coração atribulado, aquele com o coração contrito,
desesperançado, encontrava nas palavras desse homem a esperança para continuar a sua jornada aqui nessa terra. E esses dias eram maravilhosos, muitos milagres acontecendo. A casa onde Jesus estava não cabia mais gente dentro, fora então nem se fala a multidão que lá estava. Mas Jesus, ele não parava, ele não cessava, ele queria fazer com que as boas novas do reino de Deus fosse falada ao máximo de corações possíveis durante a sua jornada aqui nessa terra. E Jesus, nesse inteirinho que teria esse tempo para descansar pela madrugada, onde todos estavam dormindo, ele se levanta ali nas altas horas da madrugada e vai para um lugar deserto. Ele procura um lugar aonde só ele pudesse buscar a presença de Deus, aonde ele pudesse ouvir a voz do Senhor e ter ali no seu coração uma convicção dos passos que seriam dados no dia seguinte. Jesus, ele sai para esses lugares, seja no monte ou seja em lugares desertos, para ter um tempo de oração a sós com Deus, porque ele não queria cair no risco de fazer as coisas pela sua própria vontade. Por isso que Jesus, ele afirma que não fazia as coisas por ele mesmo, mas aquilo que ele via o Pai fazer, era aquilo que ele fazia. E era nessa dinâmica que Jesus estava nesse dia. Depois de um dia de milagres, depois de uma multidão o acompanhar, ele sai para um lugar deserto e lá começa um tempo de oração. O texto ele não fala como Jesus estava orando naquele lugar, mas eu acho que ele era pentecostal, que esse negócio de monte, de deserto, orar, é só para acaba que tem muito, né, que gosta de orar e que gosta do manto. Então possivelmente Jesus estava lá no deserto, orando, adorando, cantando salmos de adoração ao nome do Senhor. E aí quando a galera começa a acordar, quando a multidão começa a chegar ainda mais, e começam a pressionar os discípulos, aonde é que está Jesus? Tem aleijado ali fora, tem cego ali fora, tem necessitados ali, aonde é que ele está? Aonde é que Jesus foi? Eles começam a procurar a Jesus. Eles saem de um lado para o outro, procurando aonde Jesus estava, e o texto diz que eles encontram Jesus lá no deserto orando. E quando eles encontram Jesus ali naquele deserto orando, a primeira coisa que eles fazem é questionar a Jesus. É dizer a ele que, olha, todos estão te procurando. Eles estavam dizendo, o que é que você está fazendo aqui, meu amigo? Tem uma multidão ali esperando. A exclamação está na afirmação, na palavra de Pedro, porque ele estava ali dando uma palavra forte para Jesus, como quem está meio com raiva, dizendo assim, por que você não está lá aonde a multidão está? Por que você não está indo lá aonde todos estão? As pessoas estão lhe procurando, Jesus. Mas o que eu acho lindo é que Jesus, mesmo estando dentro desse contexto, ele não perde de vista o propósito pelo qual ele tinha sido enviado para a terra. Mesmo dentro de um contexto onde talvez eu e você iríamos nos acomodar dizendo, se tem multidão está show de bola, se tem muita gente chegando é porque o negócio está dando certo, por que nós vamos sair daqui? Afinal de contas, o ditado popular diz que time que está ganhando não se mexe. Na verdade, essa afirmação vem de um coração que confia na força do braço do homem. Ele está vendo homens que estão jogando, que estão praticando ali o seu esporte com muita habilidade, estão fazendo coisas acontecerem e confiando nesses homens, eles dizem, olha, time que está ganhando não se mexe, mas com Jesus a dinâmica é diferente.
Jesus ele não está preocupado se o time está ganhando ou se o time está perdendo. Ele sabe que se ele for segundo o propósito de Deus, todas as coisas irão correr bem para o nome daquele que o chamou. Jesus sabe que não importava o contexto ou como os corações iriam estar felizes com tudo que estava sendo realizado. Jesus não podia perder de vista o propósito pelo qual ele tinha sido enviado. Então ele diz: vamos para outro lugar. Jesus, para onde você foi? O que é que você está fazendo aqui? Existe uma multidão lhe esperando. Jesus, lá mesmo no deserto: vamos para outro lugar. Vamos para os povoados vizinhos, para que lá eu também possa pregar para eles. Vamos para outras cidades, vamos para outras vilas, vamos para outros povoados, porque lá existem pessoas que estão carentes de ouvir a palavra de Deus. Não que aquela multidão que estava lá também não estivesse carente, mas existiam pessoas que nunca tinham tido a oportunidade de ver a Jesus. Você está me entendendo, sim ou não? Não é que não havia necessidade na multidão que estava lá na casa de Pedro, onde Jesus estava um dia anterior fazendo maravilhas. Não, mas aquelas pessoas já tinham visto Jesus, já tinham visto as maravilhas de Jesus. Eu não sei porque elas não foram alcançadas pelos milagres de Jesus, mas existia ainda pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E o coração dele estava ardendo por essas pessoas. O coração dele estava ardendo em chegar nessas outras localidades aonde ainda não tinha se falado nada a respeito do reino de Deus. Aí eu entendo porque Paulo, ele disse aos Romanos no capítulo 15: eu me esforço para ir aonde Cristo ainda não foi anunciado. Eu entendo porque ele diz lá no mesmo capítulo que desde o Ilírico até Jerusalém ele tem pregado todos os dias o evangelho, mas que ele não encontrava mais lugar de trabalho naquela região. A primeira vez que eu li esse texto, eu me perguntei: como assim? Se você for ver a geografia bíblica do Ilírico até Jerusalém é uma distância enorme. Muitas localidades, muitas regiões. E eu pensei comigo, quando eu li esse texto a primeira vez, como Paulo está dizendo que não tem mais trabalho nessa região? Como ele está dizendo que todas as pessoas daquela região não foram alcançadas pelo evangelho? Naquela região, todas as pessoas não entregaram a vida a Jesus, ou pelo menos tiveram a oportunidade de negar a Jesus. Mas acontece que Paulo sabia que em toda aquela região já haviam pessoas capazes de compartilhar das boas novas para aqueles que estavam naquela região. Então logo ele pensa: se aqui já existem pessoas capazes de pregar o evangelho para esta região aqui, eu não tenho mais trabalho nesse lugar, eu preciso ir aonde Cristo ainda não foi anunciado. Ele estava se movendo nessa dinâmica de Jesus, querendo chegar àquelas pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ouvir desse evangelho, dessas boas novas. E não tem como nós não tirarmos lições desse momento de Jesus, dessa conversa, desse diálogo com Jesus, com os discípulos. E a primeira que eu tiro desse texto é a importância da intimidade para nós mantermos a visão e o propósito de Deus nas nossas vidas. Se você for procurar no Google, uma das frases ou um dos textos, uma das palavras mais procuradas, mais pesquisadas, é propósito. Como descobrir o propósito? Como eu descubro o meu propósito? Como eu vivo o meu propósito? Tem gente ganhando muita grana, querendo ensinar as pessoas a viverem o seu propósito. Isso porque o mundo está querendo se engajar em algo que faça sentido.
O mundo está querendo colocar a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, aquilo que ele tem, a sua família, os seus filhos, em algo que verdadeiramente tenha valor. Mas sabe, todas essas pessoas estão buscando um valor, estão buscando uma riqueza em um lugar onde a traça, a ferrugem e o ladrão rouba todos os dias. Jesus e Paulo não, aqui eles estavam focados em um trabalho aonde geraria riqueza, não aqui nas coisas naturais, mas no reino celestial, aonde a traça, a ferrugem não chega e o ladrão não pode roubar. Eles estavam firmes em um propósito que estava além das coisas aqui desta terra. Estavam focadas em fazer com que mais e mais pessoas conhecessem ao nome do Senhor. Mas a intimidade com Deus faz com que a gente primeiro entenda que nós estamos aqui nesta terra com o propósito de fazer o nome de Jesus conhecido a todos os povos, línguas e nações. Se Deus abre uma porta de emprego para você, pode ter certeza que não é para que você somente pague os seus boletos ou tenha muitas coisas materiais aqui nessa terra. Ele está fazendo isso na sua vida, porque Ele quer que você seja um instrumento de bênção para todos os povos, línguas e nações da terra. Se Deus ele está fazendo coisas tremendas na sua vida, se Deus está abrindo portas extraordinárias, se Deus está fazendo com uma construção no seu coração, com sabedoria, com inteligência para falar, para comunicar, saiba que isso é para a glória do nome dEle. Ele está gerando isso em você, meus irmãos, porque Ele deseja nos usar nesta terra para glorificar ao nome dEle. Para que o máximo de pessoas possam também conhecer o Deus que um dia eu e você conhecemos. Porque eu não sei você, mas o Deus que um dia eu conheci transformou a minha vida. A palavra que um dia chegou ao meu coração, essas boas notícias que Jesus queria levar para essas cidades, chegou no meu coração e me fez ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E isso não foi mérito humano algum, isso é graça de Deus, isso é o poder do Evangelho transformando o coração do homem de pedra em um coração de carne sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E se esse Evangelho chegou na sua vida, se ela transformou a sua vida, você já tem um propósito estabelecido nela. Deus tem um propósito para a sua vida. E se os seus olhos estiverem olhando para as coisas aqui dessa terra, você não vai conseguir viver o seu propósito. Se você não entender que tudo aquilo que nós fizermos, seja por obras ou seja por palavras, tem que ser para a glória do Senhor, você não vai conseguir viver o propósito de Deus nessa geração. Você vai buscar coisa, você vai ter coisas, você vai conquistar títulos, posições sociais, você vai conseguir seguidores, você vai conseguir ter uma audiência gigantesca, mas você não vai estar vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Porque não se engane, o propósito de Deus sempre tem o mesmo fim, que é fazer com que o nome de Jesus seja conhecido nessa terra, através da minha vida e na sua vida. Mas nós precisamos orar. Antes de nós buscarmos fazer qualquer coisa, temos que aprender a orar ao Senhor, a buscar a Deus e saber qual a sua vontade para aquilo que nós estamos intentando fazer. Até mesmo antes saber se é a vontade de Deus. Será que realmente é a vontade de Deus que você esteja fazendo isso? Que o seu coração deseja fazer? Será que esses planos são planos realmente que Deus está colocando em seu coração?
quando nós recebemos a promessa lá da construção da cidade das nações, a nossa base missionária lá em São Gonçalo. Em 2018 nós recebemos essa palavra que nós iríamos construir uma cidade. Que nessa cidade iriam estar as nações, que iriam vir pessoas de vários lugares do mundo e lá elas seriam preparadas para irem pregar o evangelho até os confins da terra. Imediatamente eu corri, comecei a rabiscar, comecei a desenhar. Vai ser assim, vai ser assado, vai ter isso, vai ter aquilo outro. E rapidamente juntei uns amigos que mexiam com computador, AutoCAD. A gente fez ali um projeto lindo. Eu disse, pronto, agora aqui nós estamos com o nosso projeto para nós construirmos a cidade das nações e vivermos o propósito de Deus. Aí um dia em uma dessas escolas chegou um irmão que veio de Goiânia. E ele chegou aqui e ele disse, pastor, eu estava lá orando pelo projeto de vocês aqui. Aí um dia eu tive um sonho. E nesse sonho eu chegava aqui nesse lugar. E vi uma pessoa ao meu lado. E essa pessoa, eu não conseguia olhar para ela porque ela brilhava muito. Eu sabia que aquela pessoa era Jesus. E nós chegávamos aqui, eu ficava lá na esquina do terreno. E quando eu olhava, eu via tudo construído igual o projeto que o Senhor fez. Estava tudo pronto. E eu disse, rapaz, o pastor Belaguarda conseguiu mesmo construir esse negócio. Rapaz, o bicho é invocado mesmo. Não é que ele construiu mesmo o negócio e fez com que tudo ficasse pronto. Aí ele disse que nessa hora no sonho, a pessoa que estava ao lado dele falou para ele dizendo, é verdade. Ele construiu tudo o que estava no projeto dele, mas nada era como eu queria. Quando ele me falou isso, eu levantei, fui lá no escritório, peguei os projetos que nós tínhamos lá e comecei a rasgar de um por um. E ele disse, homem, está fazendo o quê? Ele disse, eu disse, isso aqui não serve para mim. Porque o que eu quero viver nessa terra não são os meus planos. Eu quero viver os sonhos de Deus para essa geração. Na verdade, eu não quero viver apenas os sonhos de Deus para essa geração. Porque o que Deus faz, não faz apenas pensando no dia de hoje ou no tempo de hoje. Mas eu quero viver as coisas que Deus vai fazer hoje, que abençoará as gerações que virão até a volta de Jesus. Eu não quero isso, Senhor. Rasguei os projetos, joguei fora, apaguei do computador, deletei, fui na lixeira, esvaziei, para não ter nem perigo do cara querer voltar lá de novo. Apaga tudo. E eu disse, a partir de hoje, vamos orar a Deus, e lá só terá aquilo que Deus falar ao nosso coração que terá. E lá na nossa base, na época que era aqui em Natal, nós tínhamos uma sala de oração. E lá nós orávamos a Deus todos os dias e dizia, Senhor, o que o Senhor vai querer que tenha naquele lugar? Aí Deus começou a falar. Terá um centro de treinamento. Aí eu ia lá e centro de treinamento missionário. Vai ter o que mais, Senhor? Ele disse, lá também vocês vão construir uma sala de oração, aonde estará aberta 24 horas para todo aquele que quiser orar pelos povos dessa terra. Terão um lugar aonde eles podem ir e orar sem cessar. Casa de oração. O que mais, Senhor, vai ter? Lá também vocês vão construir uma casa onde vocês vão cuidar de pastores, missionários que estão em esgotamento emocional, que estão vivendo um período escuro em suas vidas, e vocês construirão naquele lugar uma casa onde vocês irão cuidar, onde vocês vão tratar, onde vocês vão fazer com que aqueles corações saiam de lá ardendo em querer continuar a obra que eu entreguei para eles fazerem. Anota, casa de acolhimento para pastores e líderes. Que vai ter mais, Senhor? E Deus foi dizendo cada coisa que iria haver lá. E era engraçado que alguns missionários que a gente tinha lá, no primeiro projeto, a gente tinha colocado uma área de lazer, piscina. Tinha colocado lá um campinho de futebol e tal. Tinha colocado toda uma área de lazer.
E Deus já tinha falado tanta coisa, mas nada de área de lazer. O missionário dizia: missionário, e cadê, né? A bolinha para a gente jogar, piscina. Eu digo: rapaz, vocês estão orando pouco, vamos orar, porque se Deus não falar, eu estou fora. E um dia a gente foi com uma turma para orarmos lá pela manhã. Sempre nós levamos algumas pessoas para orarmos lá. Se sinta convidado, se um dia você quiser ir lá conhecer, se você quiser ir um dia lá orar conosco, marca um dia, vamos lá e vamos orar também naquele lugar. E nós estávamos lá orando, e lá tinha um casal que não conhecia do projeto, sabia do sonho, sabia daquilo que nós projetávamos para realizar naquele lugar. Mas no meio da oração ela parou e ela disse assim: pastor, Deus está falando algo ao meu coração e Ele deseja que eu fale para vocês. Eu disse: pois não, minha irmã, arrocha. Aí a gente já prepara as costas, né? Porque pode ser que seja uma cajadada, né? Então a gente já tem que estar pronto para... E pode dizer, minha irmã. Ela disse: Deus, Ele está dizendo que vocês precisam construir nesse lugar uma área de lazer. Não simplesmente para vocês ficarem brincando, se divertindo, mas para que vocês possam descansar, para que os missionários que venham tenham um lugar de descanso, tenham um lugar de lazer com a sua família, com os seus filhos, aonde eles possam ter um fim de semana agradável com os seus filhos. Construam nesse lugar uma área de lazer com piscina, playground, com todo um lugar aonde as crianças, os jovens e os adultos e os idosos possam ter para o seu lazer. Eu olhei para os missionários e digo: rapaz, vocês estão orando, glória a Deus, bota no projeto. Assim nós concluímos esse projeto e estamos nesse processo de construção de tudo isso que Deus nos falou. Mas dessa vez nós estamos alinhados com aquilo que Deus está querendo fazer através das nossas vidas. Não é simplesmente fazer por fazer. Jesus saía para orar por isso. E se nós olharmos para a vida de Moisés, nós encontramos um homem que foi chamado por Deus para guiar o seu povo de uma forma extraordinária por um deserto. Mas lá em Êxodo, no capítulo 33, olha as palavras de Moisés: Senhor, Tu me ordenastes, conduz esse povo, mas você não me permite saber quem é que vai conosco. O Senhor disseste: eu te conheço pelo nome e tenho me agradado de você. Deus estava dizendo assim para Moisés: olha, eu conheço o seu coração, faz que vai dar certo. Eu sei que você não pensa simplesmente em você, eu sei que você está alinhado com os meus propósitos, vai lá, faz. Mas no versículo 13 Moisés disse: o Senhor se agrada de mim, revela, Senhor, os teus caminhos, para que eu te conheça cada vez mais e continue sendo agradável a ti. E o Senhor respondeu: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés foi e disse: se não for, Senhor, para Tu ires conosco, não nos faça sair deste lugar. Eu acho impressionante como tem crente que tem coragem de fazer coisas sem o Senhor, mesmo sabendo em qual guerra nós estamos envolvidos, mesmo sabendo que o nosso inimigo ele é astuto, ele está ao nosso derredor como um leão bramando, querendo tragar a vida daqueles que derem bobeira e não estiverem alinhados segundo o propósito de Deus. Eu fico impressionado como tem corações que desejam se mover fora da vontade de Deus. Moisés está dizendo: Senhor, se não for para o Senhor ir conosco, não faz com que a gente saia desse lugar. A segunda coisa que eu entendo é que existe um perigo muito grande de nós nos acomodarmos com tudo que nós já temos, seja coisas boas, seja coisas más. Sabe, o nosso coração é fácil para se acostumar com as coisas. Facilmente a gente se acomoda, Gleidson. A gente se acostuma com o contexto que nós estamos. E por incrível que pareça, seja ele bom ou seja ele ruim,
Se o camarada encontrar uma posição aonde a dor não seja tão grande, ele fica ali naquela posição ali por anos e anos e anos, vivendo a mesma coisa sem sair do lugar. E isso é um perigo. E era o que Simão estava querendo. Senhor, todos estão te procurando. Simão queria que Jesus ficasse ali, naquele lugar, e de lá não saísse. Jesus, vamos montar aqui aonde nós estamos o nosso ministério, porque a multidão já está aqui. Já é muita gente, a gente demais já está aqui. Daqui a gente pode fazer com que as coisas aconteçam em todos os lugares. Mas Jesus disse: não, eu preciso ir em outros lugares. Jesus não se acomodava com isso. Jesus não se acomodava com as coisas, com o contexto que estava ao seu redor. Multidão, recursos abundantes, seja o que fosse, Jesus estava sempre buscando o centro da vontade de Deus. Ele não queria sair em nenhum momento desse lugar. Ele não queria sair do lugar aonde ele sabia que era o lugar mais seguro da terra, que era o lugar na vontade de Deus. Um exemplo de estar contente no lugar onde está, mesmo sendo ruim, é Jonas. É o camarada que não queria deixar a sua vida ser usada pelo Senhor para proclamar arrependimento em Nínive, e por onde ele ia, nada dava certo. Se o cara se encostasse numa árvore, a bicha morria. Se o cara entrasse num barco, o barco virava. Era onda, era tempestade, aonde o camarada ia, só acontecia coisa ruim. Mas ele já estava acomodado com tudo aquilo. Às vezes as pessoas perguntam: missionário, o senhor não pensa em fazer outra coisa não? Em fazer o quê? Para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer? Sei lá, trabalhar com outra coisa, fazer outra coisa. Eu digo: meu filho, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde é que eu vou? Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde fugir. O único lugar de segurança para mim, para minha casa, é se eu permanecer firme na vontade e no propósito de Deus. Pode dar sangue na canela, pode chorar menino, pode espernear mulher, mas eu tenho que permanecer firme nesse propósito. Mas Jonas não, Jonas estava contente com tudo aquilo, que estava tranquilo. Até que Deus teve que colocar ele dentro da barriga de um peixe, algo extraordinário acontecer, para que lá o camarada encontrasse o arrependimento e o desejo de voltar para a vontade de Deus. A presença de Deus, meus irmãos, nos enche. A presença de Deus, ela enche os nossos corações com poder, com línguas estranhas, com unção. Mas somente o propósito de Deus faz com que a gente se mova nessa terra. Somente um coração alicerçado num propósito faz com que a sua vida seja gasta para que mais um possa ouvir da palavra de Deus. Somente um coração cheio de fé coloca a mão no seu bolso e disponibiliza os recursos que ele tem lutado para conquistar, para que a obra do Senhor seja realizada aqui nessa terra. Somente o propósito de Deus, meus irmãos. Nós buscamos muito unção, poder, glória, batismo com o Espírito Santo. E glória a Deus, porque o apóstolo Paulo disse que nós tínhamos que buscar os dons, viver essa experiência, ser cheio do Espírito Santo. Mas para nos movermos, nós precisamos estar alicerçados no propósito de Deus. Atos capítulo 4, a igreja está sendo perseguida. Pedro e João estão sendo ali
que é o meu telefone que está aí atrás de você. Glória a Deus por ele. Pedro e João estão ali sendo pressionados a sabe o quê? Parem de falar do nome de Jesus. São chicoteados, liberados. Eles vão aonde a igreja estavam lá, escondida, e eles reúnem a igreja para orar. E sabe qual era o propósito da oração? Não era, Senhor, muda, Senhor, esses homens que estão ali na sinagoga. Senhor, muda o governo. Senhor, muda aquele que está governando sobre Israel. Senhor, muda esses fariseus e coloca outras pessoas melhores para poder nos dar liberdade. Não, essa não foi a oração deles. A oração foi, Senhor, nos dá ousadia e intrepidez para proclamarmos o Teu Evangelho em todos os lugares que nós passarmos. Foi, Senhor, nos dar ousadia, Pai. Não importa se eles estão nos perseguindo, se estão nos ameaçando, se estão nos chicoteando, se estão aprovando leis contrárias a nós, Senhor, nos dar ousadia para pregar o Teu Evangelho. Aleluia. Se você nunca falou de Jesus para as pessoas, faça essa oração dentro do seu quarto. Jesus, me dá ousadia, Senhor. Me dá intrepidez para falar para aquelas pessoas lá do meu trabalho que Tu é o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus, me dá sabedoria para poder falar do Teu amor para as pessoas que eu encontro todos os dias dentro do ônibus, nas paradas, nos hospitais, aonde eu estiver, Senhor, me dá intrepidez para falar do Teu amor para as pessoas. Tenha coragem, irmão, faça essa oração, porque quando assim você fizer, Deus vai te guiar para o centro da vontade dEle. Aí não importa o que você esteja fazendo, se a sua empresa prosperar, você sabe o propósito, é para que o nome de Jesus seja conhecido na terra. Se ele abrir uma porta de emprego, ou se ele fechar uma porta de emprego, você já sabe, é porque aqui não é o lugar onde Deus quer que eu proclame o Evangelho, mas abriu uma porta ali, ali é o lugar onde Deus quer que eu seja luz em meio às trevas. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer usar a sua vida. Não fomos chamados apenas para desfrutar de Jesus, mas nós fomos chamados para ser testemunhas desse Jesus. Chamados para fazer com que esse propósito vá além, para que muitos outros conheçam. Vamos para outros lugares, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. A resposta de Jesus foi clara: foi para isso que eu vim. Aí talvez você diga: pastor, mas esse aí era o ministério de Jesus. Ele foi chamado para isso, ele estava focado nisso. Mas será que o meu não é outro? Olha, Jesus, ele disse assim: da mesma forma que o Pai me enviou, eu também envio a vós. Na mesma dinâmica que o Pai dos céus me enviou aqui para essa terra para alcançar vocês, pecadores perdidos, eu também estou enviando vocês, para que vocês saiam e preguem o Evangelho a toda criatura. Existem pessoas esperando por você, irmão. Estávamos em Gâmbia uma vez lá na África, e a gente orando e dizendo: Deus, nos mostra a Tua vontade para esse lugar. E orando eu vi um mapa do país, e nesse mapa eu via uma mão que apontava para o norte do país, e uma voz dizia assim: eu quero que vocês venham nesse lugar. E eu acordei e chamei alguns outros irmãos lá do país e perguntei: vocês conhecem alguém que mora aqui nessa região? Eles disseram: não, aqui essa região é uma região de muçulmanos, lá é 100% muçulmano. E aí um outro pastor disse: não, eu conheço um cara que veio da Guiné-Bissau e está morando lá e tal, vou tentar contato. E assim a gente conseguiu contato, e nós fomos em direção àquele lugar, muito distante, muito ruim de chegar. Horas e horas de estrada para poder chegar naquele lugar. Chegamos lá, não encontramos aquele camarada no povoado, ele estava lá dentro do mato. A gente saiu, entramos mato adentro,
Lá dentro nós encontramos uma clareira aberta, homens e mulheres trabalhando, produzindo um óleo, e ali o pastor chamou aquelas pessoas e disse para elas: olha, nós queríamos compartilhar algo com vocês. E eles viram eu e a Alessandra, né? 2 homens brancos lá, eu sou branco, né? A Alessandra então é alvo como a neve, bem branquinha. Quando eles viram, eles ficaram espantados, e teve um homem lá que quando nos viu, ele ficou muito inquieto. E quando eles sentaram debaixo da árvore para que a gente pudesse falar do evangelho para eles, esse homem foi, pediu uma palavra: se eu posso compartilhar algo? Isso ele falando lá no dialeto deles, e pode sim, pode falar. E ele disse: olha, há um tempo atrás eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava aqui trabalhando, e eu via um casal de homens brancos chegando aqui. E no sonho eu dizia: como pode um casal de homem branco chegar aqui? Homem branco não vem desse lugar, ninguém vem aqui nessa região. Essa é uma região esquecida, é uma região isolada, é uma região de difícil acesso. Mas quando eu dizia isso, que não era possível que homens brancos chegassem nessa região, eu ouvia uma grande voz que dizia assim para mim: escutem o que eles têm para falar. Ele disse: nós estamos prontos para ouvir o que você tem para dizer, porque já há um tempo nós estamos aqui falando a respeito desse sonho, e pensávamos que nunca iria acontecer, mas agora nós estamos vendo que vocês chegaram aqui, então nós sabemos que vocês têm uma mensagem que nós precisamos ouvir. Aleluia. Pregamos o evangelho aquela tarde, mais de 10 pessoas entregaram a sua vida a Jesus embaixo daquela árvore. Voltamos várias semanas naquele lugar, mais e mais pessoas aceitavam a Jesus. Nós conversamos com a liderança dos muçulmanos que viviam lá, eles permitiram que a gente falasse lá do nome de Jesus, um milagre isso acontecer. E mesmo depois de nós termos vindo embora para o Brasil, o evangelho, a palavra de Deus continuou a florescer naquele lugar, e hoje existe uma igreja que adora o nome do Senhor Jesus naquele lugar. Eu não sei se essas pessoas ainda estão vivas naquela igreja, mas eu sei que a semente que foi lançada ainda está gerando vida no coração de outras gerações naquele lugar. Isso quer dizer, irmãos, que aquilo que você está fazendo vai ter um impacto além da sua geração. O que você faz hoje, irmãos, vai reverberar por toda a eternidade. Aquilo que você está fazendo hoje, seja de bom ou seja de mal, no grande dia do tribunal de Cristo, lá será apresentado diante do Senhor todas as nossas obras. E eu não sei se isso incomoda o seu coração, incomoda o meu. Isso incomoda o meu coração e faz com que eu sempre ore de vez em quando, dizendo: Senhor, não me deixe estar de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Deus, não me deixa de fora, Senhor. Eu quero estar envolvido, Senhor, de alguma forma, seja orando, seja enviando uma oferta. Se eu não posso ir agora para a Ásia, para a África, para os lugares distantes, Senhor, eu quero saber o que está acontecendo lá. Eu quero saber o nome de missionários, os nomes dos seus filhos, da sua esposa. Eu quero orar por eles, eu quero ofertar na vida deles, Senhor. Eu quero estar envolvido de alguma forma com aquilo que o Senhor está fazendo entre as nações. Senhor, eu quero estar envolvido naquilo que o Senhor está fazendo em Natal, naquilo que o Senhor está fazendo nessa empresa, naquilo que o Senhor está fazendo nessa escola, no meu trabalho. Deus, o Senhor está trabalhando nesse lugar. Eu não quero ficar de fora. Não quero ficar de fora. Deus, Ele está trabalhando até o dia de hoje. Aleluia. Ele não parou. Você sabia que esse mês é o mês do Ramadã, é o mês do jejum
que os muçulmanos fazem durante 30 dias. Durante 30 dias eles estão orando, estão jejuando por um propósito: para que toda a terra seja islamizada, para que todos aqueles que são infiéis, aqueles que não seguem a Maomé, aqueles que não têm a Sharia como a sua regra de fé e prática, eles se convertam ao Islã. Caso isso não aconteça, que eles sejam mortos, seja de qual forma for. Nós estamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas que durante 30 dias estão orando e jejuando, todas alinhadas com um propósito. E eu quero te convidar para entrar nesse mês. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de nós. Hoje é dia 12 ainda. Até o dia 30 ainda tem muito tempo. Você pode orar, você pode jejuar. Para quê, missionário? Para que esses muçulmanos morram? Não. Nós não somos como eles. Nós temos um Deus que é amor. A nossa oração é para que eles conheçam o Jesus que nós conhecemos. É para que os missionários que estão trabalhando entre aqueles povos sejam fortalecidos e tenham intrepidez para pregar o Evangelho. É para que os recursos das nações sejam canalizados para a obra missionária que está acontecendo e alcançando o mundo muçulmano nos dias de hoje. Orar, jejuar. Vamos, durante esse mês, fazer esse propósito. Proclame o seu jejum, proclame a sua oração e se envolva naquilo que Deus está fazendo nesta geração. Mas não fique de fora, irmãos. O que Deus está fazendo é maravilhoso. Deus não se contentava com o lugar aonde ele estava. Jesus não se contentava com aquele lugar. Ele queria ir mais adiante. Eu não sei o que lhe segura, irmão. Eu não sei, minha irmã, o que tem feito com que você estacionasse nesse lugar. Mas o que eu sei é que o mesmo Deus dessas Escrituras, o mesmo Jesus que está aqui exposto nesse texto que nós lemos, é o mesmo que está hoje nesse lugar. A palavra de Deus que era proclamada por Jesus é a mesma que nós estamos lendo hoje nesse lugar. Ele é o mesmo ontem. Hoje ele é o mesmo. Sabe, amanhã ele continuará por toda a eternidade sendo o mesmo Deus Todo-Poderoso que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O que nós precisamos é nos posicionar. E essa palavra é um chamamento para esse posicionamento. Eu quero lhe pedir que, se você puder ficar de pé, e o grupo de louvor, se puder se posicionar aqui. É um chamamento para um alinhamento, para um tempo novo na presença de Deus, para uma vida de experiências novas. Talvez as experiências que você já teve são tão longe, tão passadas. Tem um amigo que é engraçado, que ele diz assim: Bela Guarda, testemunho de muito tempo não vale não. A gente tem que dar testemunho da semana passada. A gente tem que dar testemunho do mês passado, do que aconteceu agora esses dias. Se nós não temos testemunho para dar daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, nesta semana que passou, nós precisamos parar e orar e dizer: Senhor, o que é que está acontecendo? Será, Deus, que eu estou desalinhado com o teu propósito? Será, Senhor, que nós não estamos mais cumprindo a tua vontade, porque nada está acontecendo? Fala conosco, Jesus. Mas essa noite eu quero te convidar. Você que está aqui hoje, não sei, talvez você ainda não tenha entregado a sua vida a esse Jesus. Sinceramente, uma ação, um posicionamento. Se você está aqui hoje e deseja entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão bem alta. Eu quero ver onde é que você está. Tem alguém aqui essa noite? Deixa eu ver. Tem alguém que deseja se arrepender
dos seus caminhos, se arrepender daquilo que tem vivido e deseja viver algo novo, você está aqui, levante a sua mão, que eu quero ver aonde você está, eu quero orar pela sua vida. Tem alguém aqui essa noite? Levante a sua mão, não tenha medo, não tenha vergonha. Se você trouxe alguém, bate nele, toca nela e diz: olha, essa palavra é para você. Vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida. Se você já entregou a sua vida a Jesus e deseja viver um tempo novo, deseja viver coisas novas, deseja se alinhar de uma forma extraordinária com essa vontade, vem aqui na frente, corre aqui na frente que eu quero orar pela sua vida também. Vem aqui. Se você deseja viver o sobrenatural de Deus na sua vida, corre aqui na frente. Sabe, irmãos, as coisas que Deus faz em corações que se movem em fé. Eu não sei se suas pernas estão travadas aí aonde você está, mas se ela tiver, em nome de Jesus, que as suas pernas sejam livres, para que você caminhe até aqui esse altar e possa render o seu coração ao Senhor. Se você está aqui enfermo, doente, chegou aqui com uma palavra que declara uma doença sobre a sua vida, que o médico não tem cura, que você vai ficar dependente de remédios, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Se você está com dores, se você não consegue dormir, a noite é insônia, você vira para um lado, vira para o outro, não consegue ter descanso, a sua mente não consegue descansar do Senhor, corre aqui na frente, vamos orar juntos. Deus, Ele pode mudar a realidade da sua vida. Deus, em nome de Jesus, Pai, aqueles que aqui na frente vêm, Senhor, vêm porque acreditam que a Tua palavra, ela é verdadeira e ela é fiel, Senhor. Que não é simplesmente a voz do homem que clama dizendo venha, mas é o Teu Espírito que conduz, aleluia, os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, vai tocando, Senhor, dos corações que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, se move no nosso meio com curas extraordinárias, milagres, Senhor. Porque a Tua palavra, ela é verdadeira quando diz que a oração da fé curará o enfermo. Que se houver pecados, eles serão perdoados. Deus, esta noite seja uma noite de perdão nesse lugar. Que essa noite corações encontrem descanso em Ti, Pai. Que eles encontrem propósito, Espírito Santo. Ministra aos corações a Tua vontade, Senhor. Se move em nosso meio, Senhor, de uma forma poderosa no íntimo dos corações. O Senhor disse que as Tuas ovelhas ouviriam a Sua voz e elas não se confundiriam, Senhor. Elas ouviriam e o seguiriam, Pai. Que em nome de Jesus a Tua voz esta noite possa guiar, Senhor. Possa guiar os caminhos, possa guiar os passos. Que a gente saiba, Senhor, com clareza a Tua vontade e o Teu propósito. Que a gente não se engane, Senhor. Que a gente consiga passar pelo homem enganador, pelo homem traidor, sem sermos atingidos, Pai, em nome de Jesus. Só o Teu Espírito Santo pode dar sabedoria para isso, Pai. Por isso eu Te peço, Jesus, derrama essa noite, nos dar a Tua sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos mostra o Teu propósito. Faz nova todas as coisas. Cura, Senhor, os corações doentes, feridos, presos a raízes de amargura, que estão aprisionadas ao passado, que
estão aprisionadas a pessoas, Deus, livra esses corações de toda culpa, de toda acusação, Pai, em nome de Jesus, e enche elas com a certeza de que o Senhor está no controle da vida daqueles que o amam, daqueles que te buscam, Senhor. Pai, em nome de Jesus, renova promessas aqui esta noite, promessas de avivamento, promessas de ministério, promessas, Senhor, de transformação de vidas. Em nome de Jesus, inicia um novo tempo nesse lugar. Faz nova todas as coisas, porque as palavras que são lançadas contra a sua vida são palavras que apontam para o passado. Escute isso. São palavras que apontam para o passado, mas as palavras de Deus apontam para a eternidade. Esqueça das coisas que para trás ficaram. Prossiga para o alvo. Prossiga para Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor gere salvação aqui essa noite. Que o Senhor gere transformação de corações. Que o Senhor faça nascer um novo dia, uma nova noite, uma chegada no lar transformadora, uma chegada em casa diferente, coisas novas acontecendo, a voz do teu Espírito falando aos corações, o quarto chamando, dizendo: vem aqui orar, vem aqui me buscar, que eu estou aqui. Aleluia. O Senhor está lá no seu quarto, porque Ele ouve em secreto. Aqueles que em secreto fecham a porta do seu quarto e oram a Ele buscando a sua face, o Pai está lá no seu quarto vendo a sua oração. Faz assim, Senhor, nos nossos dias. Faz assim, Pai, nas nossas vidas. Um novo tempo, uma nova história, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Se você crê nisso, dê um glória a Deus ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, deixa que Deus os conduza. Deixa Deus nos usar. Quantos querem abraçar esses que estão aqui na frente? Está voltando para Jesus hoje? Seja bem-vindo, querido, de volta aos propósitos de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. É no 3? Eu não sei fazer esse negócio não, mas vocês vão me ajudar. Vamos lá. 1, 2, 3. Salva de palma. Abrace esses irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você estende a sua mão para me abençoar a sua vida. Depois que eu lhe abençoar, você vai sair ali pelaquela porta. Vai ter alguns livros ali. Eu escrevi um livro com o tema Compartilhando as Boas Novas. Estratégias, histórias de como você pode compartilhar essa boa notícia para as pessoas que estão ao nosso redor. Se você quiser adquirir, sai pela porta que vai estar ali em nome de Jesus. Estenda a sua mão. Deus, que noite abençoada, Senhor, na tua presença. Obrigado pela tua palavra que veio aos nossos corações. Que ela possa gerar frutos, Senhor, no coração de todos que estão nesse lugar, na vida daqueles que estão em casa nos ouvindo, que eles sejam também impactados e transformados para a glória do Senhor. Que a tua bênção faça com que essa semana ainda seja uma semana poderosa, Senhor, com intrepidez, com ousadia, com sabedoria, para compartilharmos as tuas boas notícias. Pai, nos usa a tua igreja para a honra e para a glória do nome de Jesus. Vá em paz, abrace seu irmão, que Deus te abençoe em nome de Jesus.